Bem, boa noite, pessoal. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui no início, mas agora está tudo bem, estamos todos aqui no estúdio e vamos dar início, então. Olha, eu quero dizer, assim, como coordenador do programa de formação do Programa de Formação de Estudante Empreendedor da UEL, que é uma satisfação muito grande a gente poder, né, propiciar, então, essas oportunidades, né, essas possibilidades de novas formas de conhecimento, debates sobre temas contemporâneos e temas que dizem respeito à sociedade brasileira, dizem respeito a nós, a nossa vivência, não é? E sejam todas e todos muito bem-vindos, né, a essa nossa atividade, então, e eu vou passar, então, para a nossa pró-reitora de graduação, a professora Ana Márcia Tucci de Carvalho, que nessa ocasião também está representando a professora Marta Fávaro, reitora da UEL. Ana. Bom, então, boa noite a todos, muito obrigada, professor Miguel. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria, em nome da professora Marta Fávaro, a professora Marta Fávaro, ela está realizando uma viagem com algumas agendas fora aqui de Londrina, então, em nome dela, eu quero desejar, assim, boas-vindas, né, a essa atividade. Nós temos uma expectativa muito grande desse programa de formação do estudante empreendedor. Nós sabemos da importância que representa para a Universidade Estadual de Londrina a possibilidade do estudante realizar um curso de graduação, mas realizar esse curso de graduação com condições, né, de permanecer na universidade. E esse programa, nós entendemos que ele vem com essa finalidade principal. No entanto, parabenizando aí a coordenação do professor Miguel e de toda a equipe, ele está além disso, ele traz uma série de atividades como esta de hoje, e aí essa conversa, né, essa palestra do professor André, Empreendedorismo, a busca por autonomia. E eu acredito que nós teremos aí a oportunidade de dialogar, de discutir, de conversar, e é sempre um momento que, por si, é formativo. Então, eu parabenizo aí a todos por essa atividade, agradeço a presença de todos e desejo que não só essa noite, mas que todas as atividades desenvolvidas nesse programa, que elas sejam muito profícuas e que todos aproveitem muito. Muito obrigada, Miguel, muito obrigada. Obrigado, Ana Márcia. Então, vou chamar a professora Isabel, que é uma das nossas orientadoras aqui do programa, está aqui no estúdio com a gente também o professor André e a professora Ana Cláudia, que também é a outra orientadora do programa, não é? E eu vou passar a palavra, então, à professora Isabel, para fazer a apresentação do professor André. Boa noite a todos. É com muito prazer, então, que a gente inicia os nossos trabalhos. Como o primeiro que fará a primeira palestra, né, nesse ciclo que a gente preparou com muito carinho para vocês, pensando nessa diversidade temática. Então, a gente convidou o professor André. Então, quero apresentar para vocês o professor André Azevedo da Fonseca. Ele é professor no Departamento de Comunicação, no SECA, é doutor em História pela Unesp, com pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea na UFRJ. Ele é bolsista Produtividade no CNPq e atua no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UEL. O professor possui um canal no YouTube com mais de 100 mil seguidores, tá? Com mais de 100 mil inscritos. E uma coisa muito interessante do professor é que ele toca numa banda punk. Bem interessante a gente conhecer um pouquinho dessa diversidade do nosso querido professor André. Espero que vocês apreciem esse primeiro tema que a gente trouxe, que faz parte, né, do programa como um todo, falar da questão do empreendedorismo, numa visão mais voltada para a autonomia de cada um, né?
com seus prós e contras, com tudo que demanda e que circula esse tema tão importante, né? Então, que vocês aproveitem e apreciem a fala do professor André. Professor André, boa noite, bem-vindo, fique à vontade. Olá, Isabel, obrigado mais uma vez pelo convite, pela apresentação. Obrigado, Marcelo, Zé Miguel, Ana Márcia, Ana Cláudia. Antes de começar, boa noite para todo mundo, genial vocês participarem desse evento e dessa iniciativa. Eu tenho um aluno de Relações Públicas que participa, então já estava sabendo de algumas notícias a partir dele. Eu fui um entusiasta, eu falei bastante desse programa em sala de aula, quando surgiu, né, eu achei a ideia muito boa, nesse espírito que a Ana Márcia mencionou, a Ana Cláudia mencionou, mas antes eu queria realmente falar com vocês sobre como foi genial esses bastidores do lançamento dessa live de hoje, porque o espírito empreendedor estava presente. São professores interessados em fazer coisas, aprendendo na hora como lidar com as novidades, né, que às vezes a gente nem tinha trabalhado ainda com transmissão, com StreamYard. Então, enfrentamos esse desafio nesse espírito, e eu acho que esse início, né, que foi muito legal nos bastidores, vai me ajudar a pensar alguns temas, né, que eu gostaria de trazer para cá, para vocês, estudantes de graduação. Bom, para começar, eu vou deixar explicado como eu planejei essa fala. Vai ser uma conversa, de fato, não vai ser uma palestra stricto sensu, mas eu tenho alguns pontos que eu acho que são interessantes e depois eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar sobre eles na hora dos comentários. Primeiro, é preciso ficar claro, né, que o tema empreendedorismo é um conceito complicado, espinhoso, ele é problemático, há muitas contradições. Então, para poder superar, né, no sentido de superação dialética mesmo, da discussão sobre empreendedorismo, eu quero começar fazendo as críticas sobre o conceito, para depois eu entrar na dialética da discussão e da superação, e na reflexão sobre as formas como nós podemos atuar para fazer com que a nossa experiência com esse conceito e com as práticas que permeiam esse conceito sejam bem-sucedidas, né, sejam bem realizadas, sempre de forma crítica, contudo de forma criativa, de forma propositiva também. Bom, primeiro, a gente sabe quem habita o Twitter, ou quem habita rede social em geral, ou quem faz discussões no âmbito da universidade, sabe que o conceito, ele é não só um conceito técnico, mas, sobretudo, ideológico. Ou seja, quando a gente fala em determinados círculos a palavra empreendedorismo, automaticamente a gente já vai ser mal visto e frequentemente criticado, e muitas vezes com razão. Primeiro, ele não é só um conceito técnico. Acho que esse é o primeiro passo para nós compreendermos, né, e começarmos a entendermos o que significaria empreendedorismo, e o que significa uma atitude empreendedora, e quais as diferenças ou semelhanças, que interlocução existe entre o problema e a ideia do empreendedorismo e o problema e a solução da emancipação, da autonomia, da liberdade, e desses valores que fazem com que a vida, não só o trabalho, mas a nossa experiência de vida, se torne significativa. Mas a gente tem que começar, de fato, com a crítica. Empreendedorismo é um conceito também ideológico. Então, nesse cenário de aceleração do capitalismo, de pressão permanente diante a falta de trabalho regular, formal, para essas gerações que sofrem uma angústia que nos angustia também. Ainda que nós, professores concursados em uma universidade pública, temos muito mais tranquilidade e às vezes me traz responsabilidade, né? E às vezes me pressiona, me força a não ser demagogo ao falar da minha posição enquanto professor, sobre o que os alunos têm que fazer nessa realidade que é tão desafiadora, mas que
eu sou um privilegiado ao estar como professor concursado diante essa realidade desafiadora para as novas gerações, mas o meu ponto é que esse contexto de redução de direitos sociais do trabalho, de pressões sociais que são intensas na vida de vocês, também por causa das redes sociais, as pessoas ficam o tempo todo se comparando, esses dias, inclusive, nós vimos, né, viralizou a fala de uma participante do Big Brother, que tem 30 anos, desabafando de uma maneira muito criativa, muito engraçada, sobre as frustrações de chegar aos 30 anos com um monte de sonho sendo abandonado pelo meio do caminho, por conta de toda essa realidade que é muito desafiadora, causa muita frustração, é muita pressão de comparação, há um longo contexto, há um contexto complexo que faz com que, às vezes, o empreendedorismo seja mistificado como se fosse uma solução mágica para a riqueza, para o sucesso e para a felicidade, né, no fim das contas, que é isso que está todo mundo buscando. Mas o ponto é que empreendedorismo, portanto, deve ser entendido a partir deste ponto de partida. É um conceito que está situado na história em um momento muito específico do nosso sistema capitalista, de pressão permanente e de redução de direitos sociais, e há uma tentativa, há um esforço que é permanente e ideológico para nos convencer de que a culpa por estarmos na nossa situação é exclusivamente nossa. Então, há uma noção, né, há uma insistência na ideia de que não é um problema estrutural, não é um problema do Estado, não tem que ter direito nenhum, você tem que se virar por si só e os seus méritos vão depender apenas do seu esforço. Esse é um discurso ideológico complicado. Nós, inclusive, na UEL, fizemos greves já por defender o nosso trabalho, por defender a valorização do nosso trabalho, por tentar impedir a redução de direitos sociais que nos defendem quando ficamos doentes e precisamos de atendimento, quando precisamos aposentar, porque já trabalhamos a vida toda, estamos já no fim da vida cansados. Então, o direito ao trabalho é algo essencial na discussão no século XXI, e o discurso do empreendedorismo, frequentemente, para se afirmar, ataca o trabalho, ao, mais uma vez, dizer que cada um por si. Se você se esforçar, você consegue. Sucesso é um problema individual. A sua felicidade, só você que vai conquistar, mais ninguém. Não é um problema social, é um problema seu. É um discurso muito violento, não solidário, e ele traz vários problemas, vamos trabalhar com ele. Primeiro, nós temos o misticismo de que qualquer um pode ser um milionário, né? Isso é típico dos nossos tempos também, e típico do discurso do empreendedorismo, que diz que não é uma questão de você ser um privilegiado, de você ser um herdeiro. Se você se esforçar, você vai conseguir chegar lá. O que a gente sabe é um discurso problemático. É óbvio que a gente tem que se esforçar para fazer o melhor de si, diante do que a gente espera da nossa vida. Para eu conquistar um doutorado, foi necessário muito esforço. Contudo, esse elemento, isoladamente, ele não garante 100% de sucesso, né, diante de um contexto tão complexo, como eu já mencionei aqui. O mercado sendo pressionado, retirada de direitos sociais, um discurso permanente que diz que você tem que se virar sozinho. Então, esse contexto faz com que o termo empreendedorismo seja muito complicado, seja frequentemente muito mal visto, né, em muitos campos da esquerda, e, de novo, com razão. Então, essa ansiedade que é provocada de forma deliberada por um discurso permanente, que é uma propaganda ideológica presente na imprensa, no cinema, nas redes sociais, na política, é insistente, às vezes até nas religiões, a gente vê esse discurso, ele abre um caminho muito fértil para charlatanismo e para misticismo.
que é o que a gente tem visto, por exemplo, com coaches, né, que prometem que você pode ficar milionário com pouco esforço, seguindo os passos da vida milionária, os segredos do milionário, mais esperto que o diabo, né? Tem aqueles livros lá do Napoleão Hill. A gente vai nas livrarias, tem estantes inteiras explicando como você fica milionário seguindo 12 passos para a riqueza. Isso é um charlatanismo tão violento, porque as pessoas de boa fé acreditam nesse tipo de receita mágica, que no fim das contas, galera, serve muito mais para oferecer um dinheirinho para os autores do livro do que para vocês mesmos. Porque a verdade é que nem as biografias dos grandes empreendedores, né, de Steve Jobs, eu já li várias dessas biografias, incluindo a do Steve Jobs, elas ocultam muito mais do que revelam. Elas mistificam a imagem dessas pessoas e esconde aquilo que realmente fez com que elas fossem milionárias. Para vocês terem uma ideia, no caso do Jeff Bezos, da Amazon, é impressionante como ele atua politicamente e como ele frauda imposto, como ele faz, assim, o diabo de coisas que ficam no limite da ilegalidade e só não são ilegais porque há muito lobby, né? Essas empresas são muito poderosas para mudar a lei, quando a lei está tentando restringir esse poder que é colossal dessas grandes corporações. Então, ou seja, os elementos que fazem com que um bilionário apareça não são ensinados nesses livros que prometem a gente ficar milionário. Esses livros, insisto, eles ocultam muito mais do que revelam. E trazem frustração, porque eu vejo, né, pessoas que ficam entusiasmadas com esse tipo de literatura, mas se frustram, porque, de novo, o livro mais oculta do que revela. Não conta que as pessoas, às vezes, têm mitologias, às vezes, quando eu vejo memes, né, dizendo que o Steve Jobs nasceu pobre, mentira, sabe? Eles sempre tiveram um suporte, sempre contaram com uma proteção social individual da família, então isso é explicável por conta de genealogia. Tem um pesquisador que está se especializando, na verdade, se especializou em genealogia, ele faz um trabalho muito interessante, porque ele demonstra, assim, como que as famílias preponderantes de hoje estão aí há centenas de anos. Eu lembro do César Bolanho, veio recentemente aqui na UEL, ele brincou com a ideia, olha, banco, pega aí, são as mesmas famílias que estão aí desde a era medieval, né, dominando. É um poder que não é explicável pelo esforço individual. É explicável por conta de toda essa estrutura que privilegia a manutenção de concentração de renda em um grupo muito restrito, e, por outro lado, né, impede mobilidade social de uma forma muito pétrea, muito intensa. Essa discussão de mobilidade social é muito importante nessa discussão sobre empreendedorismo. Mas, enfim, o misticismo sobre empreendedorismo diante uma sociedade repleta de jovens ansiosos por se posicionar no mercado, mas que se veem frustrados e loucos, ansiosos mesmo, para poder conseguir uma vida profissional legal, faz com que o charlatanismo seja muito presente nesses manuais e nessas propagandas ideológicas sobre empreendedorismo. Isso é um problema. Tem um livro muito legal que chama Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, de uma ONG, né, chama-se Startup da Real, e esse livro é legal, porque ele é uma pessoa empreendedora, contudo, ele joga real. Ele explica como é temerário vocês apostarem em um novo negócio sem ter o suporte familiar, sem ter o suporte básico para você construir o seu negócio. Ele fala sobre as complexidades concretas de você criar coisas, fala sobre até onde vale a pena arriscar, onde não é legal, é uma péssima ideia arriscar. Então, ele faz uma discussão que me parece muito realista, né, que evita esses misticismos. Mas, enfim, quando a gente pensa nos modelos de negócio das startups atuais,
mais uma vez, a gente vê como que nos vendem uma ilusão e tem objetivos ideológicos nisso. Vou chegar lá. Para vocês terem uma ideia, Uber, YouTube, Facebook, todas essas, Instagram, evidentemente, né, que faz parte da mesma empresa, o Meta, todas essas grandes empresas, elas têm como modelo de negócio o seguinte procedimento. Primeiro, elas recebem investimentos bilionários para que elas possam atuar de modo deficitário, ou seja, elas dão prejuízo durante décadas, durante 10 anos, de modo a fazer com que o seu produto fique exageradamente barato. Isso acaba com a concorrência, eles arruinam a concorrência. E quando isso acontece, eles conseguem o monopólio do negócio e fazem o que quiser com o mercado depois. Então, assim, por que é difícil demais concorrer com o Uber? Porque o Uber recebe investimentos que permite que a empresa fique devendo, fique no prejuízo durante uma década. Então, não há como concorrer com alguém que coloca um preço que vai dar prejuízo para a empresa. E eles só conseguem suportar esse prejuízo porque tem investimentos bilionários que vão bancar o prejuízo durante 10 anos, porque depois, quando eles dominarem o mercado com um monopólio, eles são capazes de estabelecer o preço, como eu mencionei. Então, está vendo que é uma lógica que não nos alcança. É impossível concorrer sem regulamentação em um mercado com essa natureza de modelo de negócio. A gente não tem financiamento para isso. Então, as pessoas se iludem imaginando que basta querer que você consegue, mas não é bem assim. Há muito negócio, há muito lobby, há muitas relações políticas de regulamentação e desregulamentação, há leis que são criadas para grandes empresas, então elas nos prejudicam para beneficiar grandes empresas. Então, é um ambiente muito mais hostil do que a mística do empreendedorismo nos promete. Então, esse cuidado ele é essencial para início de conversa. Bom, tem um problema sério nessa ideologia do empreendedorismo que o Byung-Chul Han, um filósofo muito popular por conta dos seus livros que são bem curtos, ele é um filósofo sul-coreano, trabalha hoje na Alemanha, e ele tem discutido no livro A Sociedade do Cansaço e em outros livros, né, da sua bibliografia, o problema da autoexploração. Para a lógica, para o ideário, né, para a ideologia do empreendedorismo funcionar, houve um longo processo de educação, de pedagogia dos imaginários, né, dentro do capitalismo, para fazer com que a gente começasse a se sentir culpado, que é uma questão religiosa, né, em relação à nossa posição diante do capitalismo. Então, a gente se culpa por não termos sucesso, a gente se culpa por não termos um carro, por não termos uma casa maravilhosa, instagramável, a gente se sente mal por isso. Tanto é que o Instagram o pessoal reclama de fake news, né? Não tem fake news maior do que a timeline do Instagram. Todo mundo triste, deprimido, fingindo que está feliz, todo mundo assim, ansioso, tomando remédio e mal, e se cuidando, mas e simulando uma vida feliz, com filtro. Filtro é uma ideia muito louca, bem típica dos nossos tempos, né? Então, a gente vê que como que as tecnologias e a lógica da comunicação não está desvinculada do espírito do tempo e da ideologia que domina o nosso tempo. Mas o Byung-Chul Han diz que, para a lógica empreendedora funcionar, ela precisa de uma coisa que se chama autoexploração. Então, se antigamente era necessário que um patrão nos explorasse e nos obrigasse a trabalhar naquele período de tempo, hoje nós estamos em um tempo em que nós introjetamos essa lógica de modo que a gente se autoexplora, vai à exaustão, sem ninguém está pedindo para a gente, porque a gente se sente culpado o tempo todo, e essa autoexploração, ela é confundida com liberdade. A gente supõe que temos livre-arbítrio e que é uma escolha, mas nem sempre nós temos consciência dessa pressão que é
social, é estrutural, ela é permanente, está nas redes sociais, está na imprensa, está na música, está no cinema, está na igreja, está na universidade, é o tempo todo nos insistindo para a gente que é preciso ter sucesso permanente e que trabalhe enquanto os outros estão dormindo, e que você tem que dar o máximo de si, tem que dar 150% de si, e que se você não der conta, você pode tomar remédio para você ter alta performance. Então, essa lógica, ela é ideológica. Ela não é arbitrária, não é um acaso, sabe? Não é inocente, não surgiu do nada. Ela é situada historicamente. E, de novo, o objetivo é, na crítica da esquerda, concentração de renda. Ao iludir as pessoas com a ficção de que você sozinho vai conseguir ficar milionário com o esforço do seu trabalho individual, a gente acaba se entregando à lógica e trabalhando o triplo, e entrando em burnout, e ficando frustrado, ansioso, deprimido. A depressão é uma questão do nosso tempo e tem muita relação com com esse excesso de estímulo, com esse excesso de pressão que está presente nas redes, mas que é uma ilusão e é uma violência que perpassa o conceito de empreendedorismo também. E a gente sabe, né, que frequentemente as pessoas chamam, por exemplo, Ubers de empreendedores, ou seja, eles estão trabalhando 12 horas por dia, ou mais do que isso. Esses dias saiu uma matéria falando sobre um pesquisador que trabalhou como Uber durante alguns meses para ele entender, né, ele fez uma etnografia, uma autoetnografia, e aí ele viu como que as pessoas são insistentemente convencidas de que, sim, são empreendedores, sim, são autônomos, sim, quanto mais trabalhar, mais vai ganhar dinheiro. Não precisam de direitos sociais, não precisam de férias. Então, há um discurso que é insistente, permanente, em vários campos, e isso é muito violento. Bom, essas são as críticas, algumas das críticas, né, que eu concordo, inclusive, que a esquerda faz em relação ao conceito de empreendedorismo. Mas aqui estou eu, né, num evento que fala sobre empreendedorismo em um edital que estimula o empreendedorismo, que quer que os estudantes compreendam e participem e ajam com atitudes empreendedoras. Então, como é que eu resolvo essa contradição de eu estar aqui sem ser demagógico, sem ser contraditório eu mesmo? Bom, a gente consegue fazer isso a partir da crítica, as críticas que a esquerda faz. Eu me posiciono ideologicamente à esquerda, isso é muito claro para mim, por isso que eu concordo com essas críticas que a esquerda faz. Contudo, como eu preciso pensar, eu preciso também fazer o movimento, né, para compreender até que ponto essas críticas que se faz ao empreendedorismo não estão interferindo, não estão prejudicando oportunidades de trabalho que a lógica anti-empreendedorismo não oferece. Então, ou seja, as críticas também precisam ser criticadas. Primeiro, o que eu vejo que é um problemão, que é uma lacuna na nossa formação, talvez não só em universidades públicas, a minha graduação era em universidade particular, e lá também eu vi essa lacuna. É um erro ter vergonha de ganhar dinheiro. Parece uma obviedade, mas não é. Eu até acho que é uma armadilha, mas vamos lá. Já aconteceu muitas vezes de estudantes chegarem para mim com um projeto super legal no campo de jornalismo. Nossa, eu estou com um projeto muito legal aqui, eu quero abrir essa empresa e fazer um jornalismo alternativo, atender as pessoas, só que não quero ganhar dinheiro, não é por dinheiro. Eu quero fazer um negócio legal e tal. Então, há uma espécie de constrangimento em ganhar dinheiro, que é ideológico também. E aí eu pergunto, gente, mas por que você não quer ganhar dinheiro? Por que você não admite que você quer ganhar dinheiro com o seu negócio? Você quer, vai ser só um passatempo, um hobby? Você quer trabalhar com outra coisa? E o jornalismo vai ser sua diversão, seu passatempo? Não,
Se o jornalismo é a profissão que você quer, você não pode se constranger em exigir, em almejar que o seu trabalho vai te oferecer uma remuneração, e não é uma remuneração mínima. A gente, de novo, né, parece que a gente foi ideologicamente condicionado a admitir trabalhar pelo mínimo, e a gente se envergonha ao valorizar o nosso próprio trabalho. Eu demorei para aprender isso. Eu me lembro que eu dava palestra de graça, né, em tudo quanto é lugar. Essa palestra é gratuita, mas eu estou em casa. Faz parte do meu trabalho. Mas eu já fui convidado para palestras em outros lugares, de empresas, sabe, de universidades particulares, mesmo de prefeituras, e eu tinha vergonha de valorizar o meu trabalho. Ou seja, eu tinha vergonha de estabelecer um valor para o meu trabalho. Olha que maluco, né? Vergonha de valorizar a si mesmo. A gente fala tanto de valorização do trabalho, mas a gente tem esse constrangimento que é introjetado. Eu aprendi que nós fomos condicionados a desvalorizar o nosso próprio trabalho, a ter constrangimento em exigir pagamento para quando eu faço uma palestra, que é o meu trabalho, que é pensar, que é trazer, que é ler muito, ficar em casa lendo, para depois articular esses textos. É um trabalho intelectual que é valioso, eu tenho consciência disso hoje. Então, hoje eu cobro. E aí eu descobri que as pessoas pagam. E aí eu descobri também que aqueles que não pagam estavam me chamando não porque achavam que eu sou bom, mas porque eu fazia de graça. Então chama qualquer coisa. Então isso é muito comum, e eu fui percebendo que parte desse meu constrangimento em valorizar o meu trabalho dizia respeito a essa moral, eu nem digo que é ética, do anticapitalista, que supõe que eu estaria pecando, fazendo algo errado ao cobrar pelo meu trabalho. Aí a gente vê, né, como que as pessoas odeiam professores, porque a pior notícia que muita gente pode receber é saber que um professor está bem, saber que um professor ganha dinheiro. Parece que é um horror. A gente vê esse discurso o tempo todo, não, professor é um herói, professor é abnegado, que lindo quando os professores sofrem e se martirizam para ministrar aula nas piores condições, está lá humilde, aceitando. Está vendo? Esse é um discurso que parece um elogio, mas é uma violência, porque, em última instância, o professor bom é o professor martirizado, é o professor adoecido, é esse o modelo de professor que a gente vê que é frequente. E o contrário, eu já fui criticado, né? Assim, é maluco isso, já estigmatizado por ter um canal no YouTube e supostamente ganhar dinheiro com o canal no YouTube. E, infelizmente, é pouco, vou falar depois sobre isso, mas percebam como que há essa moral, essa cultura, né? Que prejudica a valorização do próprio trabalho. Então, isso é muito importante em quaisquer circunstâncias. Aprender a valorizar o próprio trabalho, para mim, é uma das perspectivas que são promissoras para a busca da autonomia e, quem sabe, para o empreendedorismo. Mas vamos continuar. Num contexto real, de poucos empregos, de crise geral, de automação, de aceleração do capitalismo, né, e de crise econômica, estamos começando a nos movimentarmos, mas a gente ainda percebe que o mercado ainda não está abrigando todo mundo, não está acolhendo todo mundo. O que fazer? Qual é o papel da universidade? Então, a gente percebe que a universidade tem dois rumos, né, para os seus egressos. A gente pensa que vai suprir o mercado, vou formar jornalistas, vou formar historiadores, vou formar biólogos, né? Tem todas as profissões para o mercado. E eu vou formar também servidores públicos, pessoas que almejam passar num concurso que é legítimo, né? Eu sou servidor público, assim, tem amigos servidor público, inclusive, não tem nada contra os servidores públicos, muito pelo contrário. Agora, o ponto é que, muito bem, e se não tem vaga para todo mundo no mercado e nem há concurso suficiente? E aí? O meu papel como professor e o papel da universidade está sendo cumprido? Eu
percebo que, é assim, quando a gente faz os projetos pedagógicos, projetos políticos pedagógicos, supostamente o curso deveria fazer um estudo do mercado, né? Mercado da cidade, da região. Eu estou atendendo aqui mercados, os estudantes estão vindo de onde? E ao fazer esse estudo de mercado, o próprio curso vai ter condições de dizer, a gente vai ter essa formação, ou então, formar esse profissional nesse contexto não tem sentido, deveria ser assim. Só que isso não acontece na prática, na real. Os cursos não fazem essas revisões periódicas, de modo que, frequentemente, os cursos estão formando profissionais meio que às cegas, no sentido de, e aí, vai ter mercado? Alguns podem questionar, bom, é papel da universidade, então, prezar pela carreira dos seus egressos, ou não? Ou a universidade chega, depois que o aluno se forma, a universidade pode dizer, aqui o seu diploma, se vira, eu não tenho mais nada com isso. Será que a gente está enganando estudantes ao prometer um curso para garantir o nosso emprego, afinal eu sou professor do curso, de modo que eu intuitivamente sei, porque eu não faço pesquisa, que depois o mercado não vai dar conta de acolher todos esses estudantes? Então, o meu ponto é que a universidade forma alunos para o mercado e forma alunos para concurso, mas não forma estudantes no sentido de criar não só uma cultura, né, mas criar uma prática, uma praxis, para que os estudantes criem as próprias oportunidades, por que não? Por conta do empreendedorismo também. Ou, se quiser usar outro termo, por que não a universidade, por que a universidade não pode criar estudantes ou formar estudantes que são capazes de criar suas próprias empresas, resolver demandas do mercado, se desenvolver a partir de outros caminhos que não um emprego ou uma carreira como servidor público? Eu acho que pode. Eu acho que é legítimo e editais como esse, professores como essa equipe, né, que está trabalhando tanto buscando caminhos, né, nessa dinâmica que ainda é nova para nós estamos aprendendo também. Eu acho que é um campo muito legítimo e muito interessante para trabalhar. Eu já vi ex-aluna que se formou brilhantemente, fez um maravilhoso TCC, e aí eu encontrei ela estava trabalhando como caixa num banco. Um trabalho digno, possivelmente ganha bem, não ganha mal, contudo, não era o trabalho que corresponde à formação que ela sonhou para a sua própria carreira. E, de novo, e aí a estudante super articulada, muito inteligente, sabia discutir em termos políticos, e aí eu penso, será que a formação política em uma universidade é essencial, sabe? É essencial, é imprescindível. Tanto é que aqui estão vocês, em um edital sobre empreendedorismo, ouvindo um professor fazendo críticas ao empreendedorismo. Essa é a riqueza da universidade. Nós estamos pensando juntos, com liberdade, com diversidade. Eu acho que essa discussão ampla, né, e aberta, e franca, e que busca várias referências, é a grande virtude da universidade, que é capaz de pensar sobre si mesmo e assumir as próprias contradições e se superar. Contudo, a formação política não é tudo, não é suficiente. Ela é essencial, mas não é suficiente. Estudantes precisam, obviamente, aprender a sua dimensão profissional, que não se desvincula da dimensão política. A dimensão política é sempre essencial, a profissional é também essencial, mas eu vejo que a sociedade demanda e que os estudantes merecem uma formação que avance, que abra mais oportunidades além do emprego e do serviço público, como é o caso de criar as próprias iniciativas. De que meio? Por cooperativa? Por administrar uma carreira individual, mesmo sendo empregado? Porque isso também existe. Me lembro, quando eu era mais ingênuo, mas o discurso dela era legal. Era uma professora que trabalhava muito nessas agências de incubadora de empresa. Eu achei isso sempre muito intrigante. Eu achava, tá, legal. Apesar de algum misticismo, me parecia uma iniciativa muito
bem intencionada, não politicamente neutra, mas que oferecia rumos interessantes para a experiência acadêmica dos estudantes. E aí ela falava muito sobre uma questão que a gente pode definir como atitude empreendedora, mesmo você estando dentro de uma empresa ou dentro do serviço público. A gente pode discutir o nome, né? É atitude empreendedora? É tomar iniciativa? É o quê? Tudo bem, sem problemas. Contudo, a ideia é que é possível ter uma atitude diferente, mais iniciativa, com mais, acho que com mais espírito de iniciativa, mesmo dentro da própria universidade. Vou dar um exemplo concreto. Esse meu estudante, esse meu aluno, quando ele conquistou a bolsa desse edital que vocês estão participando, ele ficou super feliz, né? Eu tinha estimulado, ele, nossa, que legal, gostei. Mas aí um dia ele chegou para mim e comentou, professor, mas eu não sei direito o que fazer. Será que vai ser só assistir palestra? É isso, né? E o comentário que eu queria falar para ele, eu acho que eu comentei, mas eu estou feliz de ter a oportunidade de comentar com vocês, é a seguinte: aproveitem essa oportunidade para criar, sem esperar que outros mandem vocês fazer. O status, o prestígio de conquistar uma bolsa dessa natureza, às vezes, não é bem avaliado pelos estudantes. Assim como eu vejo isso acontece às vezes os estudantes de jornalismo, por humildade, às vezes não têm a noção do prestígio que é ser estudante da UEL. Quando chega em algum lugar e se apresenta como estudante da UEL, como estudante de jornalismo da UEL, isso é muito meritório. Abre portas, sabe? As pessoas confiam mais e devem realmente confiar mais em vocês. Vocês passaram em um vestibular concorrido, vocês convivem com pessoas interessantíssimas, inteligentes, com cientistas, com outros estudantes que serão líderes, que serão professores, que serão cientistas, que serão profissionais. Então, ou seja, vocês já estão em um ambiente que vocês mereceram estar aqui, na UEL, e isso precisa ser valorizado. Esse é o termo, sabe? Não é um senso de oportunismo. Pelo contrário, é você se afirmar enquanto estudante e criar coisa. Eu brinquei, né, que o começo dos bastidores, né, dessa live foi muito interessante, porque nós, professores, e os professores que estão organizando, ficou tentando descobrir, assim que a live começou, nossa, como é que eu dou play? Será que está passando? Será que está ao vivo? Será que tem delay? Ou seja, qual é a mensagem que eu li no início dessa live? A gente não sabe direito como é que faz, mas a gente vai fazer mesmo assim. Aí, galera, essa é uma metáfora muito legal da nossa vida de adulto, porque isso é muito frequente. Muito frequentemente, a gente não sabe direito como fazer, a gente não sabe se é certo, mas a gente faz, e a gente vai aprendendo no processo. Eu me lembro de uma colega, Rosana Pinheiro, ela brincou com a maldição da Brigitte Bardot. Ela diz assim, olha, a gente tem que ficar atento, acontecia com a Brigitte Bardot, que era uma atriz muito bonita, muito famosa na França, e ela era tão bonita que ninguém tinha coragem de chegar na Brigitte Bardot para namorar a Brigitte Bardot, ninguém tinha coragem. Ela era exageradamente bonita, uma estrela, e aí ela ficava sozinha. Aí, aquele cara mais feinho, assim, que nem era grandes coisas, chegava na Brigitte Bardot e namorava a Brigitte Bardot. E aí, qual é a lição, né, que essa minha colega tem dessa história? Às vezes, a gente acha que aquela oportunidade não é para o nosso bico, e a gente nem disputa, porque acha que tem gente melhor do que nós disputando aquela vaga. O que a gente tem que aprender é que isso é um mito também, isso não tem muito sentido, porque às vezes a gente não participa de um edital, não enfrenta uma oportunidade, não entra num projeto em que a gente não sabe nada, por achar que a gente não está pronto. Só que o segredo que eu tenho aqui para vocês é que a gente nunca vai estar pronto. Eu nunca me sinto pronto
para fazer as coisas que às vezes parece que eu faço com tanta confiança, mas a gente sempre fica na dúvida, lendo, estudando o campo, será que eu estou falando alguma bobagem? Será que as pessoas estão gostando? A gente sempre está inseguro, mas a gente faz mesmo assim. Então, quando vocês foram contemplados com uma bolsa dessa natureza, vocês já podem se sentir mais confiantes para criar coisa. Por exemplo, alguém aqui já foi na agência de tecnologia para perguntar como é que eu faço para abrir uma empresa? Como é que eu faço para fazer uma pesquisa de mercado, para descobrir uma demanda que tem a ver com a minha formação e pode me estimular a criar uma iniciativa que pode dar certo? Afinal, vocês estão em um ambiente protegido, com orientadores, com fomento, com uma bolsa que não deixa de ser um estímulo. Então, eis um tempo que é muito favorável para experimentar, para errar e para aprender fazendo, sem grandes riscos, né, para suas finanças, sem se entregar de forma tão cega e temerária a uma aventura que pode ser desastrosa, né, como acontece com muitos empreendedores que caem nesse discurso mistificador. Mas o que eu quero dizer, portanto? Estar contemplado por essa bolsa deveria acender uma luzinha, dar um toque, dar um sinal de que vou dar um passo a mais, vou fazer algo que eu não dou conta de fazer, vou aprender na prática, vou criar alguma coisa nova, e outro, quando você chega e se apresenta, não sei, na associação comercial, se vocês chegarem lá, marcar uma reunião... Gente, isso é tão comum. O Steve Jobs, essa é uma das verdades que está na biografia do Steve Jobs. Ele dizia assim, a minha vida mudou quando eu descobri que as pessoas que estão na liderança não eram pessoas mais inteligentes do que eu. A gente, às vezes, presume, né, pela mitologia do poder, que aquelas pessoas que estão no poder ou que estão em grandes empresas são ultra mega inteligentes, mas não são, sabe? Não são melhores do que a gente. Às vezes, as pessoas são apenas mais autoconfiantes. Então, o que tem de estúpido autoconfiante, dominando, né, liderando, enquanto as pessoas ultra inteligentes, contudo, cheia de dúvidas, né, aquelas dúvidas que paralisam, isso é muito comum. As pessoas estão frequentemente em cargos mais por conta da sua autoconfiança do que pela sua capacidade. Só que há um segredinho aí. Quando a gente é autoconfiante, vai aprendendo com humildade, vai fazendo as coisas, a gente aprende. E é isso que traz experiência, e aí sim, né, uma pessoa autoconfiante acaba fazendo as coisas acontecerem. Mas é muito importante essa noção de que estamos aprendendo o tempo todo, e quando a gente começa a realmente ficar estúpido, quando a gente perde a capacidade de aprender. Okay? Rapidinho, a gente vai ficar mais teimoso do que inteligente. Bom, as coisas não estão prontas. Às vezes, a gente é educado. Eu lembro, acho que a minha esposa que fala disso sempre, ela estudou o tempo todo em escola pública, e eu me lembro também de um colega professor de uma federal que foi fazer uma feira das profissões em uma escola pública de ensino médio. E aí o próprio professor lá da escola de ensino médio disse para os alunos assim, não, gente, vocês não precisam nem sonhar com universidade federal, não, porque isso não é para o bico de vocês, não, sabe? Não é para vocês. Parece não. A história demonstra como que a história da educação brasileira acabou separando, né, as elites das classes populares, das classes trabalhadoras, de modo na divisão do trabalho, faz com que as classes trabalhadoras, desde sempre, sejam instruídas a serem mão de obra, enquanto as classes dominantes, desde criança, são ensinadas a se tornarem líderes. Sabe, é impressionante como que essa divisão nos paralisa. E eu digo isso, assim, por sentir, né, como que nas iniciativas que eu tomei
que supostamente seriam empreendedoras, como, por exemplo, meu canal no YouTube. Esse canal hoje tem mais de 100 mil inscritos, mas está parado. Eu comecei em um desafio que eu fiz para a turma em sala de aula. Eu ministrava a disciplina de tecnologias da informação e disse para eles assim, galera, isso em 2014, 10 anos atrás. Galera, YouTube é muito legal, vocês têm que experimentar, é uma linguagem super legal e traz oportunidades. Aí os alunos falaram, professor, mas se você disse que é tão bom, por que você não faz? Aí eu fiz um canal em resposta, né? Foi até uma atitude pedagógica, didática, da minha parte também. Se eu estava dizendo sobre aquilo, eu precisava entender por dentro, e o canal foi se desenvolvendo até chegar nos 100 mil inscritos. Contudo, eu fiz o erro fundamental da minha deformação por conta de classe também. Eu nunca aprendi a trabalhar com equipe. Eu nunca aprendi a delegar. Sabe? Eu sempre fiz tudo sozinho. Então, eu editava, vamos lá, eu lia o livro, fazia o roteiro, comprei a câmera, eu mesmo me filmava, depois eu mesmo editava, eu mesmo legendava, eu produzia, eu apresentava, fazia tudo. E, óbvio, eu fazia isso certamente porque, desde sempre, eu fui instruído a ser trabalhador, a ser o peão. Eu nunca aprendi a articular, né, pelo menos nessa experiência do canal. E aí chegou um ponto que o canal ficou insustentável, é muito trabalho. Até porque a minha profissão não é youtuber, eu sou um professor. Né? O meu canal era uma experiência pedagógica, parecia ser muito promissora, mas como eu fazia tudo sozinho, ele ficou inviável. Só que, ao mesmo tempo, eu faço a reflexão de que, por que não? Se eu tivesse esse espírito, o canal poderia se tornar algo muito maior. Eu participo da rede Science Vlogs, tem canais com 1 milhão de inscritos, e eles abriram uma empresa para poder gerenciar toda a estrutura do canal. Aí tem o pessoal que é cinegrafista, tem o pessoal que faz roteiro, então criaram realmente uma empresa. Teria sido perfeitamente possível. Eu cheguei a ir na Intec, né, na agência de tecnologia, para perguntar sobre a questão legal. Bom, como é que eu faço? Eu sou professor, posso abrir empresa? Aí eu descobri que pode. Eu só não posso ter salário na empresa. Mas, ainda assim, percebam que essa lacuna na minha formação ficou muito explícita para mim e demonstrou como que, apesar de ter uma atitude empreendedora, apesar de ter iniciativa, eu não tive a formação de articular em torno da minha iniciativa uma ação economicamente sustentável. E isso é um problema que a universidade não oferece e precisa oferecer, e esse edital pode ser uma porta aberta para esse tipo de iniciativa. Contudo, não vem sozinho. Precisa da ação objetiva de vocês, aí sim, também individual, né? Quem sabe coletiva, mas não mexe sozinho, não vai vir sozinho. Precisa de esse tipo de iniciativa, de buscar coisas e não ter medo de fazer coisas que vocês acham que não é para o bico de vocês. Não ter medo de fazer coisas que vocês não dão conta de fazer. Professores de meia idade são capazes de fazer uma live, um canal no YouTube e uma banda punk. Então, a gente supõe que, com apoio, com estrutura, sabe, com esse estímulo, em um ambiente seguro, sabendo arriscar até onde o tempo e as possibilidades de vocês favorece, sem misticismo, contudo, com um espírito de querer fazer as coisas, porque a vida é interessante, porque é bom criar coisa, porque vocês merecem serem valorizados pelo trabalho de vocês, seja com salário, seja com o rendimento, seja com tem um termo, né? Os dividendos de uma empresa, mas o fato é que essa experiência precisa ser melhor discutida dentro da universidade. E eu acho que eu posso concluir, né, mais uma vez, com essa reflexão de que experiências como essa, editais como esse, são indicadores de atitudes de autonomia que vocês devem desenvolver, estimulados por esse edital, mas nós, professores,
não podemos e nem devemos entregar tudo, porque o papel de vocês não é serem receptores, não é reproduzir, não é serem passivos nesse processo de aprendizagem de vocês, mas serem verdadeiramente ativos, criando coisas, propondo coisas, não é repetindo práticas que já existem, mas é criando coisas que ainda não existem, surpreendendo o professor e aproveitando, né, mais uma vez, esse espaço para que as coisas aconteçam. Eu me lembro de estudantes que dizem assim, nossa, podia tanto ter um cineclube, eu adoraria ter um cineclube. Aí eu pergunto, então faz. Não precisa pedir bênção dos professores para fazer coisas aqui. Vocês são estudantes, vocês têm uma matrícula, vocês representam a UEL. Quando a gente diz a UEL é uma grande universidade, respeitada internacionalmente, está lá sempre nos maiores rankings do Brasil, isso significa que vocês são isso. Vocês são a UEL. Vocês são a maioria aqui na universidade. Quando vocês produzem, criam, vocês fazem muita coisa, assim, são vocês que levam o renome da UEL, vocês constroem o renome da UEL. Quando vocês conquistam prêmios, tá vendo? E a UEL diz, UEL conquista prêmio, tá vendo? São vocês, estudantes. Então, vocês são o corpo da UEL, vocês são o corpo e a alma da UEL. E é isso que faz uma universidade vibrante, é um corpo de estudantes estimulados também, querendo fazer coisas, querendo produzir e participar da vida, do mundo, e dentro desse espírito. É empreendedor, é iniciativa, topo discutir o termo, topo disputar os termos, mas eu acho que vocês captaram o espírito. Então, eu concluiria com isso. Primeiro, parabéns a vocês, se sintam estimulados a fazer coisas que nem os seus professores são capazes de fazer. Vocês são perfeitamente capazes de superar os professores. E, por outro lado, eu acho que vocês podem, evidentemente, nos ter como referências, né, porque a gente está em busca de caminhos, sabendo que há vários erros possíveis e sabendo que a gente vai aprender no processo, mas a gente não se envergonha de aprender no processo. Acho que esse é o espírito que eu gostaria de deixar bem claro aqui para todo mundo. É isso, obrigado, espero que tenha sido útil. Depois eu passo lá no link o perfil da minha banda no Spotify. É o meu último projeto empreendedor. A gente está brincando, né, a gente brinca que a gente está aproveitando o restinho de juventude que o colesterol não levou, mas acho que esse também pode ser uma forma de nós participarmos do mundo com as nossas perspectivas aí. Mas obrigado mais uma vez, fico à disposição para conversarmos agora nesses próximos minutos. Bem, André, muito obrigado por essa conversa inspiradora, estimulante, enfim, e que coloca para a gente questões desafiadoras, né? Assim, quando começou, já que você falou do programa, né? Quando veio o edital, a gente ficou imaginando assim. Bom, o que está estabelecido no edital? Os estudantes vão fazer 4 cursos online na Universidade Virtual do Paraná e participar de um evento, né? E a gente resolveu, junto com a Prograde, porque o nosso programa é vinculado à Prograde, então o evento obrigatório, né, de participação é a Feira dos Estudantes. E aí nós colocamos no projeto aquisição de equipamento, de imobiliário, enfim, para a Feira das Profissões, desculpa. Mas aí a gente ficou pensando, falando, gente, mas assim fica também uma coisa que não cria um vínculo maior, que não tem uma presença nossa maior, não é? E aí a gente começou a pensar, a Isabel, a Ana, eu, a
a Jamile, a Ana Márcia, né? Vamos fazer alguma coisa também no sentido de fazer uma discussão de temas que são importantes para nós, né? Daí surgiu esse evento. Um outro evento que a gente também está organizando são discussões pedagógicas, então essas discussões histórico-pedagógicas, a gente vai assim fazer uma viagem para a Vida dos Pretos, vamos fazer uma viagem para a Rolândia. Aliás, as inscrições estão abertas ainda, viu, pessoal? Genial. Conhecer o centro da cidade, conhecer a UEL, né? Pensando nessa presença, nesse um contato maior com os nossos estudantes, né? Então, eu acho assim que você abriu esse evento com chave de ouro, eu acho que você está jogando assim exatamente, né, com esse comentário aqui que a Isabel fez, né, autonomia e autoestima, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né, e a gente tem esse objetivo. Então, eu acho que você abriu com chave de ouro esse evento. E aí gostaria de perguntar para os estudantes aqui presentes, né, se há alguma questão, alguma pergunta, alguma indagação que vocês queiram fazer, né, ao professor André, ao André, né? Enquanto o pessoal vai pensando, muito legal sua fala, Zé Miguel, e assim, a gente é fácil, né, para quem não está participando internamente, né, falar pelos cotovelos, mas vocês, né, pegaram um edital novo, estão criando coisas, isso é maravilhoso, assim, e, de novo, né, com esse tema que é tão espinhoso, vocês enfrentaram muito bem, é maravilhoso isso. E essa questão, né, que a Isabel falou, da autoestima, é sensacional. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal. Autoestima e autocrítica. Eu percebo que muitos alunos chegam muito inteligentes, contudo, eles ficam paralisados, com medo, por conta do perfeccionismo, de fazer qualquer coisa. Então, eles são inteligentes, mas eles têm a autoestima lá embaixo. Então, não fazem, porque eles mesmos criticam o que eles mesmos fazem, como se fosse um voodoo de si mesmos, se espetando. Já outros têm autoestima muito exagerada, né, e acham que qualquer bobagem do que eles fazem é genial. Então, tem autocrítica muito mal feita, né, uma autocrítica pequena e uma autoestima muito inflacionada. Então, esse equilíbrio me parece um autoconhecimento muito legal para a gente fazer coisas legais. A gente é capaz de se criticar e aprender, mas, ao mesmo tempo, não vamos nos paralisar ou deixar de fazer por conta da nossa inabilidade. E eu penso muito nos alunos de história, porque eu vejo, né, talvez até mais do que no jornalismo, é um pessoal ainda mais idealista, e essa lógica de ter vergonha, de ganhar dinheiro, parece que pega muito. Eu sempre fico imaginando, nossa, imagina uma empresa de publicações pequenas sobre história da cidade, sobre história que eles mesmos produzem, seria perfeitamente possível, mas eu fico sempre angustiado, porque isso, a gente não dá conta, né? A gente não tem a formação para organizar isso, eu fico muito angustiado. Sabe? Eu vislumbro, às vezes, um negócio mesmo, sabe? Mas a gente não tem essa formação. Marketing não olha que eu aprendi isso há pouco tempo, não é você enfiar a goela abaixo coisas que as pessoas não querem por conta da genialidade da sua propaganda. É o contrário. O marketing, você saber o que as pessoas querem desesperadamente e entregar esse produto, fazer um produto que atende a uma necessidade que já existe. Então, como é que historiadores e administradores e a galera do marketing pode ler a cidade para descobrir o que a cidade está querendo e a gente não está ouvindo? Que histórias as pessoas demandam? Que histórias as pessoas pagariam para ler? E a gente está desprezando não estamos ouvindo, né, e estamos deixando de criar um negócio por conta disso.
é um enigma. É uma pergunta, não é uma pergunta retórica. Na universidade que eu trabalhei, eu sou de Minas, né, lá, nossa, a gente tinha isso e nunca resolvemos, mas quem sabe aqui, entre os estudantes, não tem um que vai iluminar aí a nossa experiência e vai responder isso. O André, tem duas questões aqui para você. Uma delas da Ana Cláudia Saladini, que é a nossa companheira aqui do projeto. Se for possível, eu gostaria de saber o nome do pesquisador sobre genealogia entre famílias que permanecem no poder. Tá, vou procurar aqui, eu perdi o nome dele, eu vou achar aqui e já te falo. E uma outra é, qual é o seu canal no YouTube, da Gabriela Vasconcelos de Mello? É o meu nome, André Azevedo da Fonseca. Só buscar no próprio YouTube. Na verdade, youtube.com/André Azevedo da Fonseca. Eu estou achando o nome aqui do professor da genealogia. Se eu não encontrar, eu prometo que eu te passo depois. Tem uma pergunta bastante interessante aqui da Sandra Barbosa, que é a seguinte: professor, como conseguir um equilíbrio na vida acadêmica para aproveitar essa fase? Eu não tenho a resposta, né? Mas acho que todos nós, professores, temos algumas experiências sobre isso. Mas, olha, eu me sinto, eu gaguejo para dizer alguma coisa, porque parece uma responsabilidade muito grande, né? Ter um ensinamento sobre isso. Mas acho que a primeira coisa é lidar com essa ansiedade. É importante, a gente não dá conta de fazer tudo. Isso é normal, não dá conta de fazer tudo. Então, a gente escolhe algumas coisas onde a gente vai focar. E essa história de, às vezes os alunos ficam, não, mas e se eu escolher a coisa errada? Só que eu percebi, pela minha experiência, que isso meio que não existe, não. Porque quem vai fazer com que a sua escolha seja certa ou errada é a sua própria experiência, né? Se você gosta de fazer, curte, é bom focar em alguns pontos. Eu sou mais capaz de oferecer dicas para estudantes de mestrado e doutorado, porque eu vejo muitos erros no início de carreira, né? O pessoal querendo abordar problemas gigantescos que não são capazes de serem abordados em 2 anos. Então, o exercício de delimitar é importante. Então, nesse sentido, é mais fácil responder. Mas eu acho que é respeitar a si mesmo, né? Fazer as coisas que você curte e desperdiçar menos tempo em rede social. Nossa, essa talvez é a dica. Como me perguntaram, né? Eu me sinto encorajado a fazer essa palestrinha. A pior coisa que eu percebo que aconteceu na minha vida desde 2007, 2008, foi rede social. Foi onde mais perdi tempo, passa raiva, frustração, e é um vício, e desperdiça tempo. Quando a gente se livra um pouco de rede, a gente começa o próprio tédio nos leva a criar coisa incrível. Então, se sair de rede, sair mesmo. Tem um livro, 10 argumentos para você deletar a sua rede social, do Jaron Lanier. Olha, isso daria uma palestra inteira, não vou me alongar demais não, mas eu vou militar a favor disso. Ele diz assim, olha, sai do Facebook, sai do Instagram, você acha que as pessoas vão sentir sua falta? Não vão, ninguém vai lembrar. Não são relações. Aquilo lá é um caça-níquel, é um ralo que está sugando a sua energia, está te viciando em excesso de estímulo, está te distraindo. A gente tem uma das piores violências que eu vejo contra jovens, frequentemente essas violências são feitas de boa vontade por professores, é quando professores dizem assim, nossa, vocês da geração digital são capazes de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, isso é incrível.
Então, fica forçando vocês a um comportamento que não é verdadeiro. A neurociência, a psicologia já demonstrou que nós não somos capazes de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa parar de prestar atenção numa coisa para ir para outra coisa e vice-versa. Então, esse excesso de estímulos que a rede social provoca em nós, e é uma luta desigual, porque há muita ciência para o celular tremer naquela hora e atrair a sua atenção. Há muita ciência no feed infinito do Instagram, do Facebook, do Twitter, onde você entra num looping de atenção, de desatenção, eles estão disputando o tempo todo a sua atenção, porque o modelo de negócio dessas empresas é roubar o seu tempo. Se na Revolução Industrial as indústrias precisavam que as pessoas trabalhassem 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia para pegar a riqueza que você produzia para eles durante essas 14 horas, hoje as redes sociais fazem a mesma coisa, só que graças às tecnologias elas fazem de forma descontínua. Então, se você fica 5 minutos no Instagram, depois mais 1 minuto, depois mais 5 minutos, depois mais 10 segundos, você fica horas no Instagram, e aquele tempo que você está entregando para a empresa, ela está observando cada um dos seus detalhes da sua vida pessoal, profissional, tudo, capta tudo, sabe mais de você do que sua mãe, seu pai, seu namorado, seu irmão, mais do que você mesmo sabe de si mesmo, e ela está te entregando propaganda direcionada naqueles momentos em que você está mais vulnerável. Então, é uma lógica de captação de tempo, de monetização do seu tempo. Você produz conteúdo, ao mesmo tempo você é o consumidor, é o negócio perfeito. E eles fazem muita ciência para viciar a gente, é desigual a luta. E é um momento, e é uma experiência que faz com que a gente fique mais distraído e com dificuldade de se concentrar. O excesso de estímulos de rede social já é conhecido isso na ciência. Faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas e mais distraídas. Há, inclusive, o termo demência digital, que é quando a gente perde a capacidade de se concentrar, porque o tempo todo nós estamos sendo incentivados a nos distrairmos. A gente não consegue focar, porque a gente para de exercitar a habilidade do cérebro de foco, porque a gente está o tempo todo exercitando a habilidade de distração. Isso faz com que a gente não consiga avançar, a gente não consegue se aprofundar em nada, porque a gente está o tempo todo distraído com 1 milhão de estímulos. Então, sair desse caça-níquel é a melhor coisa que eu recomendo para os meus estudantes, e só de sair, a gente já vê que a gente consegue criar. Eu acho que eu só criei minha banda porque eu saí de Facebook. Em vez de ficar lá xingando os outros, comentando, querendo atenção de 4 pessoas que vão botar um coraçãozinho no meu post, eu tive mais tempo para tocar guitarra e criar, sem dar satisfação disso para os outros o tempo todo. É uma loucura, é insano, sabe, essa lógica que nos capturou assim, de uma forma tão violenta, né, e que está prejudicando muito a nossa experiência, como estudante, como profissional, como ser humano. Eu acho que a gente foi estragado. Rede social, internet é uma maravilha. Rede social é um desastre. A gente não pode confundir o discurso contra as redes sociais, não é um discurso contra as tecnologias. Afinal, aqui estamos, né, graças às tecnologias, tendo um momento legal. Rede social é um modelo de negócio, de captação de informação e de vício que é problemática. Então, essa substituição e esse reexercício da concentração é talvez uma das experiências mais importantes que a universidade pode oferecer. Eu até estava discutindo com colegas lá no Paraná Faz Ciência, foi no último dia da greve, né? Porque o pessoal de meia idade fica com esse discurso super 2013, super 2014, né? Temos que levar os jovens para... Os jovens estão na rede, então temos que atrair os jovens para a ciência nas redes, temos que ocupar as redes sociais. Eu já estou pensando no inverso. Olha que eu tenho canal no YouTube, mas 2014.
Eu já estou pensando que, gente, depois da pandemia, parece que os jovens estão implorando para sair das redes, e a gente está lá insistindo em querer que eles vão para as redes. Eles estão implorando para ter experiência presencial, e nós nos acostumamos a trabalhar em casa, porque é mais cômodo, a gente não frequenta mais, né, o campus, porque a gente descobriu que é possível trabalhar em casa. Só que aí a universidade fica mais despovoada, grama começa a crescer, não precisa pintar parede, afinal ninguém frequenta aquele local. E essas experiências presenciais, a gente viu pela pandemia, como são decisivas para a nossa aprendizagem. Inclusive, nessa discussão sobre empreendedorismo, né, há uma palavrinha que é muito legal, serendipidade, que é o que a experiência presencial oferece. Quando a gente está no meio de uma turma bacana, um tem uma ideia, outro pensa um negócio, outro tem uma referência diferente, é no café, é andando, caminhando lá aleatoriamente, é um papo que você ouve lá na cantina, o Miguel sabe disso, quando a gente vai para eventos, não é só para apresentar um trabalho, os cafés, os almoços, as confraternizações são tão importantes quanto os eventos acadêmicos, porque é lá que você conhece pessoas, que você é convidado para coisa, você descobre que está rolando um edital, uma oportunidade, uma viagem, alguém te convida para ser professor visitante, você, que legal, vai abrir um credenciamento, sabe, esse contato extra muros, extra digital, ele não é substituível, e eu digo isso como alguém que ama as tecnologias, contudo, como alguém que sabe que tecnologias estão situadas historicamente, não são espontâneas, têm objetivos, têm direcionamentos, têm modelos de negócio que são tóxicos. Então, para concluir essa fala, né, a gente fez uma música, Miguel, chama Eminente Palestrinha, para zoar justamente nós mesmos, quando o pessoal faz uma pergunta que poderia ser respondida em 15 segundos, a gente fica 10 minutos palestrando. Olha só, tem um comentário aqui do Laércio Adriano Benazizer. Empreendedor é um desafio paradoxal de lutas de liberdade e escravidão ao sistema. Verdade. É muito complexo. É muito complexo. Eu me lembro, numa discussão, não sei em qual eleição, mas que não lembro quem fez também, mas me tocou. Alguém dizendo assim, gente, a gente não pode desrespeitar esse empreendedorismo popular de pessoas que querem abrir os seus negócios, sabe, que quer se virar. A gente não pode confundir os startupeiros, os Faria Limers. Inclusive tem um episódio do Porta dos Fundos novo aí, sensacional. A gente não pode confundir os Faria Limers, que são herdeiros e podem brincar de startup, com as classes populares que estão disputando, que estão lutando por oportunidades e têm tino para o negócio e querem desenvolver. Então, às vezes a esquerda deixa de lado, sabe, estigmatiza essas pessoas, e aí a gente vê que, às vezes, igrejas, né, que admitem, acabam representando mais esse desejo do que a teoria de esquerda. Então, acho que é um cipoal muito difícil de trabalhar, admito, exige-se muita teoria, muita crítica, muita discussão para a gente encontrar caminhos, mas eu acho que temos que nos envolver nisso. E por isso, de novo, eu não vou deixar de agradecer vocês e honrar o trabalho de vocês, que num ambiente onde o termo é tão criticado, né, vocês encararam isso e estão fazendo um trabalho histórico. Tá certo. Obrigado, André. Não havendo mais questões no chat, eu vou, então, encerrar essa atividade de hoje. Então, agradecendo imensamente a sua presença aqui, André, aliás, a sua presença, a sua palestra gratuita. Né? Vamos botar no orçamento do próximo edital o verbo para os prolabores. Merecemos. Mas a gente queria colocar, viu, André? A gente não, eu sei disso.
Mas agradecer a sua presença aqui, eu acho que ela é muito... ela incentiva, ela é muito incentivadora, ela é muito inspiradora, não é? E também já agradecer aqui os meus companheiros, né? O Marcelo Silveira, aí, que dançou, né? Fez a dança do Se Vira nos 30 para colocar o StreamYard no ar, o evento no ar, a Isabel, a Ana Cláudia, que são super companheiras aí dessa nossa caminhada, né? Agradecer a presença dos estudantes, que eu acho que sem os estudantes nós não somos nada, né? A universidade não tem razão de ser se não houver estudantes. Então, eu acho que a gente está começando bem esse evento. E queria convidá-los, então, para o próximo evento, a próxima palestra. Na verdade, vai ser uma mesa, não é? Sobre religiosidades plurais. E aí nós teremos a presença de um padre, de um pastor e de uma mãe de santo, né? Para trazer essa discussão das religiosidades no mundo contemporâneo. Então, acho que a gente queria até trazer mais gente, né? Mas daí é tanta gente que não cabe numa live só, não é? Mas... achei que o pesquisador é o Ricardo Costa de Oliveira. Ele é professor da Federal do Paraná, ele é sociólogo e pesquisa genealogias, nepotismo e as famílias políticas. É um cara bem interessante, ele tem um perfil no Twitter que ele está sempre investigando quando alguém se destaca, ele vai, olha, essa pessoa está destacando, beleza, vamos ver o histórico familiar, tá vendo? Não é por mérito, tem toda uma estrutura aí que fez com que durante gerações essa pessoa fosse privilegiada ao ponto de conseguir um destaque não só por esforço pessoal. Ele é um cara interessante. Tá certo, André, obrigado. E então, mais uma vez, né, convidando vocês para o dia 18 agora, próximo dia 18, então a palestra Religiosidades Plurais, né, uma mesa sobre religiosidades no mundo contemporâneo. Também lembrando a todos, em breve a gente vai estar organizando e dando mais informações acerca da viagem para a Venda dos Pretos, que vai acontecer na semana que vem, ok? Então, uma boa noite a todos, né? A todas, todos, né? Obrigado mais uma vez, André, obrigado, Isabel, Ana, Marcelo, né? E vamos em frente, ok? Uma boa noite a todos.